discussão desses dois últimos exemplos, exemplo 3 e exemplo 4, encerrando aí essas primeiras explicações sobre o estudo de análise combinatória. Bom, no exemplo 3, a situação é a seguinte: eu tenho as mesmas 8 camisas do exemplo anterior, elas têm cores distintas, então eu posso numerar essas camisas como C1, C2 até o C8, só que agora eu quero formar subconjuntos de 5 camisas, então dessas 8 eu vou escolher 5. No exemplo 3, eu quero organizar trocando a ordem entre as cores. Eu quero, tipo, formar uma pilha. Tá? Eu quero formar uma pilha com 5 camisas. Se eu vou formar uma pilha, vai ter ordem. Vai ter a camisa de cima e vai ter a camisa de baixo. Tá bom? No exemplo 4, a situação inicial é a mesma. Então, eu tenho um conjunto com 8 camisas. Quero formar subconjuntos com 5 camisas, mas eu só quero escolher as camisas, independente da cor. Então, eu quero pegar as 5 camisas. De quantas maneiras, no exemplo 3, eu consigo organizar 5 camisas entre as 8 que eu tenho? No exemplo 4, de quantas maneiras eu vou escolher 5 camisas entre as 8? Bom, primeiro, o subconjunto é o que determina quantos espaços eu vou preencher, então eu vou preencher 5. Eu vou ter um espaço para escolher a primeira camisa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, certo? Bom, vamos imaginar a situação real. Imagine que eu abro a minha gaveta e eu tenha que pegar lá 5 camisas, tudo bem? Quero saber de quantas maneiras eu vou organizar as 5. Bom, para a primeira camisa, eu vou ter 8 possibilidades. Para a segunda, 7, porque aí eu já escolhi uma. Depois vão sobrar 6 camisas. Aí eu vou escolher mais uma, vão sobrar 5. Vou escolher mais uma, vão sobrar 4. Prontinho, tá? Eu organizei aqui todos os subconjuntos, considerando aqui que eu vou ter a troca de ordem. O resultado disso daqui é o resultado de 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá? Normalmente, quando eu tenho uma conta dessa, se eu tiver que fazer de cabeça, apesar de que em alguns casos é arriscado, tá? Eu parto da multiplicação com o 5 por 5, que o 5 vai gerar um zero no final. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7. Aí já trava, né? Vai dar 840. E aí, o 840 eu vou ter que multiplicar pelo 8, tá bom? Então, eu particularmente sigo essa estratégia aí, mas não é necessário você fazer dessa forma, tá bom? Sendo que para a última conta, o 8 vezes 840 já dá um pouco mais de trabalho, é realmente melhor você fazer ele aí na mão, tá bom? Eu só por questão de tempo, tá? Eu estou só conferindo os resultados e fazendo na calculadora. Então, no nosso caso aqui, 8 vezes 840, 6.720. Então, o que são esses 6.720? Então, pegando 8 camisas de cores diferentes, eu consigo organizar 6.720 montes de 5 camisas. Eu sei que você vai falar, nossa, mas por que eu quero contar tudo isso? Quem é o trolho, tá certo, que vai querer contar aí quantos montes de camisa dá para formar? Muitos exercícios, até às vezes de vestibular, vêm com os enunciados desses, tá? É lógico que a gente não trabalha dessa forma. O que a gente realmente trabalha usando no dia a dia, por exemplo, para vocês da área de informática, eu vou formar um programa e esse programa tem que ter uma senha, tá? Mas eu quero uma senha que seja difícil. O nível de dificuldade da senha é maior, quanto mais possibilidades eu tenho. Então, quanto maior o número de possibilidades de senha, maior vai ser a dificuldade da pessoa identificar a senha. Tudo bem? Por isso que muitos programas chamam de senha forte quando eu posso usar símbolo, número, letra, porque quanto mais elementos eu puder utilizar, mais difícil fica. Quer mudar esse exercício para uma situação dessa? Ao invés de 8 camisas, são 8 caracteres. Eu quero formar subconjuntos com 5, onde a ordem importa. É o mesmo problema, só que aí eu tenho uma contextualização mais plausível, tá? Vamos agora já resolver o exemplo 4, que a situação é muito parecida com o exemplo 3. Então, com as mesmas 8 camisas, com o meu conjunto inicial, quero formar subconjuntos de 5 camisas. Então, novamente, eu vou preencher 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços, tá? Para o primeiro espaço, eu vou ter as mesmas 8 camisas. Para o segundo, 7, 6, 5 e 4.
Só que o que eu tenho de diferente do 4 para o 3, do exemplo 4 por 3? Que aqui eu só quero escolher independente da ordem. Quando eu multiplico os elementos em sequência, eu estou falando que AB é diferente de BA. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, C1, C2, C3, C4 e C5 é um conjunto. Esse conjunto é diferente do C1, C2, C3, C5, C4. Porque eu troquei a ordem entre as duas últimas camisas da pilha, vamos dizer assim. E aí eu mudei o conjunto. Aqui no exemplo 4, não. O C1, C2, C3, C4, C5 é a mesma coisa que o C1, C2, C3, C5, C4. Porque no exemplo 4 eu só quero escolher. Então, o que importa no exemplo 4 não é a ordem com a qual eu formei o meu subconjunto, e sim quais os elementos que pertencem ao subconjunto. Então, no exemplo 3, eu vou ter uma contagem maior, porque grupos com os mesmos elementos são diferentes, e aqui não. Como é que eu faço, então, para eliminar a troca de ordem? Eu divido isso daqui pela quantidade de elementos que eu tenho, fatorial. Então, para eliminar a troca de ordem, eu vou fazer isso daqui, ó, e dividir por 5, 4, 3, 2, 1. Por que 5? Porque eu tenho 5 elementos. Tudo bem? Então, seria a ideia de eu escolher as 5 e depois trocar a ordem entre elas. Se eu divido pelo cálculo que indica a troca de ordem, na prática eu estou eliminando a troca de ordem. Então, esse cálculo aqui, ó, ele vai ser usado para eliminar a troca de ordem. Bom, mas aí como é que eu vou fazer essa conta? Antes, professor, poderia ter escrito aqui 5 fatorial? Poderia. Só que se você escreve o 5 fatorial, você não ganha uma possibilidade que nós vamos mostrar agora, tá? Eu vou até copiar de novo a conta aqui do lado. Então, ó, 8, 7, 6, 5, 4. Embaixo, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Aí vamos lá. Eu vou cancelar o que é igual em cima e embaixo. E quando eu falo igual, igual em valor, não precisa ser o mesmo número. No caso do 5 e do 4, eu vou cancelar o mesmo número. Então, ó, o 5 com o 5, o 4 com o 4. Só que aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou cancelar o 6 com o 3, 2, 1. Por quê? Os resultados são o mesmo. 3 vezes 2 vezes 1 dá exatamente 6. Então, eu posso cancelar valores iguais. Percebam que, efetuando esses cancelamentos, a conta ficou muito simples. 8 vezes 7, 56. Professor, eu poderia ter multiplicado tudo em cima e tudo embaixo feito a divisão? Poderia, ia chegar no mesmo resultado. Em cima ia dar 6.720, embaixo ia dar 120 e depois você ia ter que dividir. Agora, pensa bem. O que dá mais trabalho? O que vai tomar mais tempo? E aí, pensando no vestibular, a questão do tempo acaba sendo um diferencial na hora de você concluir a prova com mais qualidade. Beleza? Prontinho, pessoal. Estão aí feitas as explicações sobre análise combinatória. Beleza? Só antes de terminar, o exemplo 3 nós chamamos de arranjo. Não é necessário decorar o nome, tá? O exemplo 4 nós chamamos de combinação. Então, no arranjo, eu vou considerar a troca de ordem. Na combinação, eu não considero. E para terminar, o exemplo 2 é o que nós chamamos de permutação. A permutação é quando eu pego todos os elementos e só troco a ordem entre eles. Pronto, pessoal. Agora sim, tudo concluído.